Essa é a quarta exposição bíblica, depois de termos terminado o livro de Levítico. Nós demos um intervalo aí de 4 domingos tratando sobre a doutrina do pacto. E hoje nós vamos fazer a nossa quarta e última pregação sobre esse tema. E nós vamos hoje tratar especificamente sobre certamente aquele que é um dos pontos cruciais da doutrina do pacto, não é? Todos nós caímos em Adão, todos nós pecamos em Adão. A doutrina da imputação do pecado de Adão sobre nós. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 19 especificamente. Romanos, capítulo 5, verso 19 especificamente. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Mais uma vez na Tua presença, Senhor, queremos ouvir a Tua voz e rogamos que fale conosco nessa manhã de maneira poderosa, exaltando a glória e o Evangelho, a fim de que o Senhor Jesus seja conhecido e haja salvação no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. O texto que nós lemos, irmãos, a sequência toda de Romanos, do capítulo 5, do verso 12 até o verso 21, ele trata exatamente dessa figura, não é, de um cabeça específico e de muitos associados a esse cabeça, de um representante e muitos associados a esse representante. Por exemplo, você lendo o verso que nós acabamos de ler, 19, você tem como pela desobediência de um só homem. Veja a expressão, a desobediência de um só homem. Aí vem em seguida, muitos se tornaram pecadores. Perceba que esses muitos aqui estão ligados a esse um só, né? E os muitos dependem especificamente desse único. Esse um, ele representa todos. Na mesma sequência, você vai ver no verso 19 ainda, veja que Paulo coloca, assim também, por meio da obediência de um só, veja a mesma conexão, a obediência de um só, muitos se tornarão justos. Veja que muitos estão na dependência de um. E esse caráter, esse papel específico da revelação bíblica, do cabeça federal, isto é, do indivíduo que ele representa todos, é a maneira clara como Deus trabalha na sua revelação. Perceba que quando nós falamos do pacto de obras, o pacto que Deus fez com Adão antes da queda, nesse pacto nós sabemos que Deus fez uma aliança com Adão. Porque a Escritura, quando vai falar do pacto com Cristo, por exemplo, ela chama Jesus de o segundo Adão, ou o último Adão. Então, é como se Deus apenas conhecesse 2 homens em todo o mundo. É como se Deus tratasse apenas com 2 homens em todo o mundo. Com o primeiro Adão e com o segundo Adão. E com o primeiro Adão ele trabalha com todos, e com o segundo Adão ele trabalha com muitos, isto é, os eleitos. Então ele lida com 2 homens da história que representam todos, Adão e Cristo. Veja, quem era esse um aqui no texto? Nós sabemos muito bem, Adão. Isso está muito claro, veja, por favor, no verso 14 em Romanos 5, veja o que diz o texto. Quem é esse um, não é? Verso 14 diz assim,
do capítulo 5. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Perceba que aqui ele chama então por nome esse um. Esse um é Adão, o primeiro indivíduo criado na história, como a Escritura bem descreve isso. Veja, e quanto a isso, todos nós concordamos, não tenha dúvida disso. Até os que não aceitam a doutrina do pacto das obras, eles são unânimes em admitir que, inequivocamente, sim, Adão é o representante da raça humana como um todo. A Escritura claramente diz isso. Agora, que tipo de desobediência foi essa que aconteceu? Que desobediência foi que Adão cometeu, que está descrita no verso 19 do capítulo 5? Por meio de uma desobediência. E que desobediência é essa, irmãos, exatamente? Não é? Isso foi o primeiro pecado. Comer do fruto da árvore proibida, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse primeiro pecado, irmãos, ele fez com que o pecado entrasse no mundo. Abriu as portas para a morte, especificamente assim como está escrito na Bíblia. No verso 12 do capítulo 5 de Romanos, Paulo categoricamente afirma isso, quando ele diz, ora, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por um só pecado entrou a morte, e a morte passou para todos, porque todos pecaram. Essa é a linguagem bíblica muito clara. Veja, no versículo 15 ainda, mantenha aberto sempre o texto comigo, no mesmo capítulo 5, ele diz, ora, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, perceba, pela ofensa, ele não morreu apenas ele, mas morreram muitos, não é? Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Por uma só ofensa. Esse foi o pecado cometido, a quebra da ordem divina, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quem são esses muitos, irmãos? Como diz no verso 19, uma só desobediência e muitos morreram. Quem são esses muitos? Não é? Quem exatamente ele está se referindo aqui a esses que são chamados muitos aqui? Veja, por favor, no verso 14 do capítulo 5 ele descreve, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Perceba, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão. Interessante, não existe nenhuma exceção no mundo, exceto Jesus Cristo, que tenha nascido nesse mundo sem a contaminação do pecado de Adão. Todos os que nascem nesse mundo nascem debaixo da condenação do pecado de Adão. Ninguém escapa desse princípio. Ninguém pode ser poupado desse conceito. Todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Eles foram feitos pecadores. Todos nós somos feitos pecadores. Só existem duas maneiras pelas quais os homens podem ser feitos pecadores. Uma por imitação e a outra por imputação. Alguém pode imaginar, não é, que nós somos pecadores por imitação. Veja, isso aqui nós estamos falando de uma grande heresia chamada pelagianismo, que acredita que todo homem, mesmo depois de caído, ele nasce nesse mundo neutro, como nasceu Adão. Então, por imitação, ele comete o mesmo pecado, mas não por imputação. Ora, não há como você afirmar isso por uma simples razão. Veja, irmãos, os infantes, eles nascem em pecado, sem por imitação ter cometido pecado como Adão.
Perceba que Davi, declarando isso no Salmo 51, diz: em pecado me concebeu minha mãe. A Escritura descreve isso com muita clareza. Thomas Boston, comentando esse texto, diz: ora, quantas crianças em que você aguarda para deitar no berço, ela vai direto para o caixão. Ele diz: quantas crianças que é esperada pelos pais para deitar num berço, e elas partem antes mesmo de ser colocada no braço da sua mãe. Ora, se eles morrem é porque eles estão debaixo do pecado. E não há como fugir. Entenda que o pecado logo é uma característica de toda a raça humana, seja adulto ou seja infante. Todos nascem em pecado. E a consciência disso é clara na Escritura Sagrada. Ninguém escapa ao poder destruidor do pecado. Toda a raça humana está debaixo disso. Dessa maneira, a única forma possível de você entender como uma única ofensa torna-se ofensa de todos é somente pelo caráter da imputação do pecado. Funciona mais ou menos assim. Funciona mais ou menos assim. Imagina uma epidemia de uma enfermidade que é contagiosa, né? Vamos dizer, algo que é contagioso. E essa enfermidade, o indivíduo, ele é a porta de entrada para que isso tenha assolado uma nação. Alguém, primeiro, foi contaminado por essa enfermidade. E ele, então, passa para todo mundo. Perceba, ele é responsável pela enfermidade de todo mundo. Mas as pessoas não morrem por causa da enfermidade do primeiro, simplesmente. Ela morre por causa da sua própria enfermidade. Ela vai ser morta por causa da sua própria enfermidade. Entenda, ela recebe do outro, mas ela não morre por causa da primeira enfermidade. Ela morre porque ela foi contaminada. E por ser contaminada, ela vai desenvolver os mesmos padrões da enfermidade do primeiro. Consequentemente, a morte se espalha por todos os homens. E você vai ter um princípio. Levou para todos, mas todos morrem por sua própria enfermidade. O pecado, ele foi passado assim. Um só homem é a porta de entrada para todo o pecado. Todos foram contaminados e todos estão debaixo do mesmo princípio de morte. Ninguém pode escapar desse princípio nas Escrituras Sagradas. Esse padrão bíblico, irmãos, ele é tão importante para nós, não é? Porque vai nos ajudar a entender um único ponto que nós estamos tratando. Como isso pode acontecer se não for por causa do pacto das obras? E essa é a pergunta clássica. O que a desobediência de Adão, como criatura divina, poderia trazer para toda a raça humana e mesmo para a criação? Qual o peso da obediência dele ser digna de receber até mesmo a vida eterna? Sem dúvida alguma, não havia parâmetro para esse tipo de avaliação. A única razão pela qual a obediência dele, a desobediência dele carregam esse peso, por causa do pacto que Deus fez com ele. Fora do pacto não há princípio para que isso aconteça. Ele não pode ser nem representante da raça humana se não for por causa da aliança que Deus fez com ele. Então, no pacto que Deus fez com Adão, ele estipula as regras estabelecidas para que, ao obedecer, ele tenha os benefícios da obediência e, ao desobedecer, ele tenha a condenação da desobediência. Perceba que o que é falado acerca de Adão é sempre a desobediência e a ofensa. O que é falado acerca de Cristo é sempre a obediência e a justiça, por meio da obediência dele e por meio da desobediência de Adão. Consequentemente, o caráter pactual é fundamental para se entender toda essa doutrina. O pecado de Adão, irmãos,
é o pecado de toda a raça humana. O pecado de Adão é um pecado que passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram e não há como você fugir desse princípio. Entenda que aqueles que pecaram como Adão pecaram porque estavam contaminados pelo pecado de Adão, a imputação do pecado dele. Esse foi o primeiro pecado, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entenda que outros pecados de Adão, irmãos, eles não são imputados a nós. E nenhum outro pecado privado cometido com ele posteriormente. O que é imputado a nós é o primeiro pecado dele. Esse pecado, ele é o pecado federal, o cabeça, isto é, esse pecado é o chamado pecado original. Esse pecado ele é passado a todos nós. Não os outros pecados dele, mas o primeiro que o torna pecador e morto pelos princípios do pecado. Esses pecados não passam a nós, mas o primeiro pecado, sim, esse é passado a nós. Porque ele era o cabeça, somente pela obediência, não pelo sofrimento. Veja, o sofrimento dele não seria dado a nós, porque ele não ia sofrer, ele não havia pecado. O que seria imputado a nós era a obediência dele, não o sofrimento. O sofrimento vem pela desobediência, porque o salário do pecado é a morte. E não há como fugir dessa consequência naturalmente. Adão, de modo muito claro, irmãos, quando ele cai, ele peca, ele corre imediatamente para o pacto da graça. E imediatamente ele corre, ele se coloca debaixo de outro cabeça. Para que haja esperança para ele, ele foge para outro cabeça. Porque debaixo dele mesmo ele não poderia permanecer. Não havia mais esperança para ele. Ele agora, como um homem particular, não mais representante, não mais cabeça da raça humana, ele agora tem que correr para outro cabeça, porque ele já não tem mais salvação, nem possibilidade de obedecer perfeitamente. Adão tinha todos os seus filhos em um único navio, e ele estava levando os seus filhos para a terra de Emanuel, para a terra do Deus conosco. Mas por sua negligência, ele dirigiu esse navio para as rochas, e destruiu completamente em pedaços o navio. E eles foram lançados no mar de toda a culpa e arrancados e lançados lá. Quando Cristo, o segundo Adão, foi anunciado no pacto da graça, ele chega com a corda que vai arrancá-los para a terra seca. O próprio Adão se agarra nela, enquanto outros ainda estão agarrados em pedaços de pau e madeira desse navio. Adão se agarrou nessa única esperança e foi salvo. Os outros estão à deriva nesse mar, agarrados em pedaços de madeira desse pacto que foi destruído nas pedras pela desobediência de Adão. Agora, como cabeça, ele leva todos à morte. Mas como indivíduo pessoal, particular, ele foge para se esconder em Cristo, o segundo Adão. Porque não há mais esperança para ele. Esse pecado, irmãos, cometido por Adão, contaminou, como vimos, toda a raça humana. Toda a raça humana descendente de Adão foi contaminada por esse pecado. Todos estão lançados no mar, todos estão à deriva, todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Cristo é a única exceção. O pecado de Adão não foi imputado a Cristo. De onde nós extraímos isso? Hebreus capítulo 7, verso 26. O autor da carta aos Hebreus diz: ele era separado dos pecadores. Entenda, ao mesmo tempo que a Escritura diz que Jesus Cristo, ele
foi feito pecado por nós, ao mesmo tempo diz ele era separado dos pecadores. E o que é separado dos pecadores? Ele não estava infectado com a praga que contaminou toda a raça humana. Ele não precisava ser purificado do pecado original de Adão. Porque se ele tivesse infectado pelo pecado de Adão, ele não poderia redimir o homem do pecado. Assim, Cristo, ele nasce não debaixo da imputação do pecado de Adão, mas ele nasce oposto como cabeça do novo pacto, o segundo Adão. Cristo era separado dos pecadores, e num outro sentido, ele era filho de Adão, como está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Antes, o último versículo do capítulo 3 de Lucas, descrevendo a genealogia de Cristo, começa primeiro Jesus Cristo como cabeça da genealogia, e a última pessoa dessa genealogia é Adão. Adão, filho de Deus. Ele precisava ser da descendência de Adão, no sentido em que ele é da mesma natureza dele. Ele precisava ser da família, irmão próximo. Ele tinha que ter a mesma natureza que pecou para que ele pudesse sofrer. Ele não tinha a imputação do pecado de Adão. Veja, não foi imputado a ele o pecado de Adão, mas ele tinha a mesma natureza de Adão. Ele era homem, carne e sangue. Mas ele, como eu sei disso? Pelo fato da Bíblia falar que ele era separado dos pecadores e porque ele não veio por geração ordinária. De maneira extraordinária, ele nasceu de uma virgem. Ele não nasceu debaixo do pacto das obras de Adão. Porque Cristo, veja isso, irmãos, porque Cristo não nasceu em virtude da bênção do matrimônio dado antes da queda em Gênesis 1, 28, quando é dito, crescei e multiplicai. Mas ele nasceu da promessa pactual feita depois da queda. Da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Dessa maneira, ele poderia, então agora ele pode, como cabeça desse novo pacto, veja, ele é da promessa pactual cabeça. Ele já não é mais da descendência natural, ele nasce da virgem. Como homem verdadeiro, tendo carne e sangue, vindo sofrer no corpo as mazelas do pecado, sem cometer pecado algum. Ele então está pronto para ser o representante desse segundo pacto. Dessa forma, podemos dizer também que toda a humanidade pecou com Adão na primeira transgressão dele. Não é? Interessante que nós podemos considerar isso de maneira muito clara. Eles pecaram juntamente com ele, como a Escritura nos descreve. Todos foram contaminados por esse pecado, exceto Jesus Cristo. Se não fosse assim, nós até hoje estaríamos à deriva nesse mar, agarrados nos escombros desse pacto que se despedaçou, sendo guiado por Adão no meio das rochas. Todos caíram na miséria do pecado. Todos caíram debaixo da ira eterna de Deus. Não há quem escape disso. Você pode voltar para o texto de Romanos 5 comigo. No verso 16 e 18 diz assim o texto, por favor. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Verso 18 agora. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação,
assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Todos estão debaixo da ira eterna de Deus, se não correrem para aquele que é o cabeça do segundo pacto. Não há como escapar desse princípio. Não existe como escapar disso, irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 22, ele diz: pois como em Adão todos morrem, assim em Cristo nós seremos vivificados. Veja, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, verso 22, ele vai descrever exatamente com essa mesma linguagem. 15, 22, diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Perceba, a morte e a vida, todos estão debaixo do juízo de Deus, todos que estão em Adão. Não há como escapar desse princípio. Todos perderam isso e perderam a vida e estão mortos. E todos também caíram, perdendo a imagem de Deus, a corrupção da natureza dentro deles. Como Davi diz, em pecado me concebeu minha mãe, logo, desde a mais tenra infância, desde quando somos concebidos, o pecado habita em nosso coração e nós somos inclinados a andar contrário à lei de Deus. Thomas Bosch diz assim: arranque a imputação do pecado de Adão e não haverá um fundamento para a corrupção da natureza humana. O que explica o homem desde o seu nascimento ser inclinado ao pecado, diz ele, senão o fato de que o pecado de Adão foi imputado ao homem? Ele diz: arranque essa doutrina da imputação do pecado de Adão e não haverá fundamento para explicar a corrupção da natureza humana. Interessante que isso também se revela por outro princípio muito claro. Veja, toda a punição que foi dada a Adão e Eva é da natureza humana. Veja, não foi dado apenas a Eva, ela vai sofrer na dor do seu parto. Toda mulher vai passar por isso. Não era um pecado particular simplesmente. Representava a raça humana. Agora, você vai trazer o alimento em meio à fadiga, a terra vai produzir cardos e abrolhos. Veja que esse sofrimento não foi dado a Adão simplesmente. Todo homem na terra recebe a mesma condenação. Então ele diz, ora, isso é uma prova inequívoca de que nós estamos tratando aqui com a linguagem da imputação de pecado. Se a condenação não foi dada apenas a um, mas a todos, se não apenas eles caíram na morte, mas todos caíram em morte, consequentemente a imputação pertence a todos eles. Ora, se a condenação é para todo mundo, logo o pecado também é para todo mundo. E exatamente esse é o estado do homem que se encontra sem Deus. Esse é o estado do homem que está fora de Cristo. Agora nós vamos procurar entender como é que nós podemos ainda dizer, ora, alguém pode levantar e dizer, eu não acho isso justo, não é? Que o pecado de uma pessoa seja imputado a todo mundo. Isso é injusto, alguém pode dizer. Eu não tenho nada a ver com isso, isso não tem nada a ver comigo. Isso foi decisão divina, eu acho que ele não foi sábio quanto a isso. Bem, se esse argumento você resolve levar adiante, você vai ter que não aceitar o sacrifício de Cristo. Porque também é imputado a você a justiça de Cristo. Não só a tua condenação é por imputação, mas a tua salvação é também por imputação.
Ora, se você não aceita esse método de Deus, logo você vai rejeitar Cristo também, porque ele morreu pelos meus pecados. Ele obedeceu à lei sem precisar obedecer para si mesmo. Ele obedece por nós. Sem dúvida alguma, negar essa verdade, irmãos, não é uma tragédia para a vida da igreja. Porque esse é o fundamento dela. É o fundamento dessa doutrina. A imputação do pecado de Adão é claro na Escritura Sagrada. E isso requer de nós que entendamos que esse é o fundamento da doutrina. Nós somos assim incluídos e representados nesse pacto. Porque Adão era o cabeça desse pacto. Isso foi justamente imputado a nós. O pecado de Adão foi justamente imputado a nós. Se nós temos dificuldade com esse conceito, nós vamos ter dificuldades também com o conceito claro na Escritura de que Cristo é o cabeça do pacto. Nós vamos ter que renunciar à obra de Cristo, porque nós somos declarados justos por Ele. Como pecadores, nós somos pecadores em Adão. Se nós negamos a imputação do pecado de Adão, nós devemos negar também a imputação da justiça de Cristo. O texto que nós lemos domingo passado, vou trazer de volta aqui para referir esse ponto, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Veja o que diz a Escritura Sagrada, verso 21. Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, perceba, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ora, a lógica de Paulo é simples, irmãos. Cristo nunca cometeu pecado. E como ele foi feito pecado sem nunca ter cometido pecado? Somente pela doutrina da imputação. O meu pecado foi imputado a ele. Isso é o que se chama na teologia reformada de dupla imputação. A imputação do meu pecado a ele e a imputação da justiça dele a mim. Isso aqui na teologia reformada se conhece como dupla imputação da obra da redenção. Ora, aqui Paulo descreve, ele nunca cometeu pecado. Foi feito pecado. Se ele, mesmo sendo feito pecado, nunca cometeu pecado, é porque o pecado que ele leva sobre si é meu, não é dele. Da mesma forma, a sequência do texto diz, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Ora, o que significa então dizer que nós somos declarados justos sendo ainda pecadores? Como um homem pecador como eu e você pode ser declarado justo? Porque a justiça não é nossa, é dele. Assim também ele é declarado, ele é feito pecado sem nunca ter pecado. Eu sou declarado justo sendo ainda pecador. É o mesmo fundamento. Ora, se não há essa doutrina da imputação, não há esperança para nós. Não há como você ser salvo. Porque Deus não apenas em Cristo perdoa o meu pecado, Ele me declara justo. A discussão que tivemos na segunda exposição desse tema, esse é um ponto fundamental. As pessoas apenas atribuem a obra de Cristo de perdoar pecado. Ele não apenas perdoa pecado, ele me declara justo. E aqui, exatamente aqui, o Senhor diz assim:
Ele que não conheceu pecado foi feito pecado para que eu fosse feito justiça de Deus. Aqui repousa a nossa esperança. Mas alguém, não é? Isso precisa então ser dito que essa justiça, como é que isso é imputado a nós? Como isso chega a nós? Veja, a imputação é bíblica, inequivocamente ela está manifestada na Escritura. Mas como é que essa imputação da justiça chega a mim, da obra de Cristo? Alguém pode pensar assim, veja, ora, é por meio da minha obediência. Outro diz, não, é por causa da minha fé. Alguém vai atribuir, ora, eu sou declarado justo por causa da minha fé. Outro vai dizer, eu sou declarado justo por causa da minha obediência. Esse é um equívoco que tem que ser combatido nos dois aspectos. Primeiro, você jamais pode ser justo, declarado justo por causa da sua obediência. Você precisa da obediência de Cristo. Segundo, nem mesmo por causa da sua fé, porque a sua fé ela se torna obras. E aí você recebe a justificação por obras. É por meio dela, não por causa dela. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro da carta do apóstolo Paulo aos Romanos ainda. Voltando, nós estamos no capítulo 5. Vamos voltar para o capítulo 4, rapidamente, por favor. Veja o que o texto diz, irmãos, a partir do verso 1. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Veja, então esse é o combate ferrenho de Paulo. Você não é justificado por obras, por aquilo que você faz. Porque se é por obras, você vai ter do que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Aí tem um teólogo chamado Robert Gundry, que comentando esse texto diz assim, ora, perceba que aqui Paulo está defendendo que é a fé que é imputada por justiça. Então, é por causa da fé que eu sou declarado justo. E aí a fé se torna obras. Porque a expressão de Paulo parece complexa mesmo. Ele diz, ele creu, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para... O que é que foi imputado para a justiça? A fé. É a primeira leitura do texto. Se você lê apenas esse versículo, ele é complexo, mas Paulo aqui não está desfazendo o que ele está pregando. Veja a sequência do argumento, por favor. No versículo 6. Assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem em quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Perceba que agora ele cita um outro exemplo do caso de Davi. Parece que ele está indo adiante. Veja, ele creu e isso foi imputado para a justiça. Ele não está dizendo que a fé é o que é a justiça. O que ele está dizendo parece que começa a ficar mais claro quando ele cita o caso de Davi. Davi diz assim, veja as palavras de Davi. Verso 6. Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem em quem o Senhor jamais imputará pecado. Ora, o que está sendo dito aqui, ele não está mais usando o conceito da fé como base. Ele está agora trazendo a ideia da imputação. Bem-aventurado o homem em quem o Senhor não imputa pecado. Não é bem-aventurado o homem que nunca peca. É bem-aventurado o homem que Deus não imputa pecado. Veja o verso 16, se fé é obras agora. Capítulo 4, verso 16. Essa é a razão porque provém da fé. Aí ele cita a palavra fé mais uma vez. Para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Não somente o que está no regime da lei, mas também o que é da fé, ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Agora, ora, palavra do apóstolo Paulo, essa é a razão porque provém da fé. Qual a razão dele citar a fé? Porque é pela graça, não por obras. A fé aqui não é obra, é graça.
Então, a tua fé não é colocada como justiça, mas é a justiça de outro. A sequência da narrativa vai ficando tão clara que Paulo, no capítulo 5, encerra todo o argumento no verso 1, resumindo tudo, falando assim: justificados, pois, aí a fé entra no lugar certo, mediante a fé, entenda, não por causa da fé, mas por meio da fé. Nós somos justificados por meio da fé. Ela não é a causa, porque se ela for a causa da fé, é por obras. E aqui o que está sendo condenado é: a salvação não é por obras, é pela graça. A fé não é a causa da minha salvação, é o meio pela qual a obra de Cristo é aplicada a mim. É aplicada a mim. Nesse sentido, irmãos, preste bem atenção. Nesse sentido, o apóstolo Paulo estabelece para nós um conceito que é vital para a vida da igreja. A nossa salvação repousa na obra de outro. A minha justiça está em outro. É por isso que a Bíblia fala que eu preciso abandonar a justiça própria e confiar na justiça de outro. Que outro é esse? Do meu representante, o segundo Adão, Jesus Cristo. A justiça dele é imputada a mim. E como isso é recebido? Pela fé. A fé não é a causa, é o meio pelo qual eu recebo aquilo que me foi dado em Cristo Jesus. Não é por obras. Por que não é por obras? Foi fechada a porta das obras, irmãos. Quando o anjo foi colocado na árvore da vida, impedindo a entrada para que se comesse dela, Deus estava misericordiosamente dizendo a Abraão, a Adão e toda a raça humana: ninguém tem acesso à árvore da vida pelo caminho do pacto das obras. Só tem um caminho para a árvore da vida, o segundo Adão. Por meio dele, do sacrifício dele, da obediência dele, você tem acesso a isso. Fora dele, você não tem acesso mais. As portas foram fechadas, não é mais por tua obediência, é pela obediência de outro. E é por meio da fé que você recebe isso. Esse fundamento não pode ser esquecido. Isso, diante dos nossos olhos, nós podemos fazer rapidamente algumas aplicações rápidas para a nossa vida, diante de tudo isso que ouvimos nessa manhã. Primeiro, irmãos, primeira grande aplicação. Nós deveríamos prestar bem atenção numa narrativa, numa história bíblica como essa. Como a natureza do pecado, ela é terrível. Veja, um único pecado pode destruir o mundo todo. Essa é a praga de todas as pragas. Essa é a praga de todas as pragas. Ele não apenas varreu famílias, cidades e países, mas ele contaminou toda a raça humana. Em todo canto, em todo lugar, todo pensamento. A Escritura lá em Isaías 59 descreve: os meus dedos, as minhas mãos, fala, a minha boca, a minha língua, o meu pensamento, as minhas ações, tudo foi contaminado pelo pecado. Todo canto, em todo lugar. Veja que miséria isso. Olhe para a Escritura e veja o que é o pecado. Como destruiu a raça humana. Como tem destruído famílias, pessoas, governos. Medite sobre isso. Segundo,
Essa é uma lição para nós como pais, irmãos. Nós deveríamos ter cuidado com os nossos filhos. Todo esforço, por todos os meios, para buscar viver uma vida santa, para que o nosso erro não traga ruínas para os nossos filhos. Muitas vezes os nossos filhos são destruídos pelo mau exemplo dos seus pais. A omissão em exercer disciplina, em corrigi-los. Deveríamos dar exemplos piedosos, instruí-los na verdade, orar com eles e por eles, para que eles sejam livres da condenação e da ira vindoura. Como nós devemos zelar os nossos filhos, eles olham para nós. Essa verdade também, ela traz humilhação, lições de humilhação e de humildade para nós. O rico não se glorie na sua riqueza ou na sua prosperidade ou na sua abundância, porque vocês têm uma herança terrível deixada. Assim como o pobre e o miserável têm também. Ninguém é melhor do que ninguém. Estamos todos contaminados pelo mesmo mal, o pecado. Agora veja, o poder avassalador do pecado, o poder destruidor do pecado, ele é visto na maneira como Moisés descreve do capítulo 3 até o capítulo 11 do livro de Gênesis. Um irmão mata outro no capítulo 4. Se aparta de Deus e cria uma nação longe de Deus. Os filhos se casam com duas mulheres, matam por qualquer motivo. O pecado em que os filhos de Deus se unem com as filhas dos homens. Depois Deus vem, a violência e a iniquidade toma conta do mundo e Deus tem que destruir o mundo com água de dilúvio e depois restaura esse mundo e o pecado está lá no coração do indivíduo, permanece ali na alma dele, varrendo o coração dele e ele leva uma nação inteira ao pecado e aí eles são dispersos por todo canto. Eles resolvem construir um único lugar para a glória deles mesmos e Deus vem e os espalha de novo. O pecado insiste. E ele é avassalador. Isso nos faz ver a glória do poder do Evangelho de Cristo. Que para, que extirpa e que nos livra da condenação dessa miséria do pecado na nossa alma. O Cristo que morreu pelos nossos pecados. Se o pecado tem poder, a graça tem muito mais. Se a ofensa tem poder de destruir, a obediência de Cristo tem poder de restaurar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nós devemos então exaltar o Evangelho de Cristo. Diante de tanto flagelo, o Senhor se revelou a nós salvificamente e nos deu a vida eterna. Ainda que venhamos a morrer nessa vida, nós temos a vida eterna. Porque Cristo tirou e levou sobre si a ira de Deus que era sobre ele. E aí eu preciso então dizer a você
Largue. Você que está sem Cristo hoje, largue o primeiro Adão. Saia dos escombros desse navio, à deriva nesse mar de iniquidade e pecado. Largue e apegue-se a esse navio em que Cristo é o cabeça e vai nos levar em paz e seguro, mesmo em meio às tribulações, até a terra, onde nós viveremos eternamente. Por meio de Adão veio a morte, por Cristo a vida. Fuja e faça uso do sangue do Cordeiro. Clame por misericórdia diante do Senhor. Peça a Deus que tenha piedade de você. Peça a Deus que tenha misericórdia da sua alma, para que Ele possa remover você das ruínas desse pacto. E veja, irmãos, como a incredulidade é uma das provas desse primeiro pacto em que você se encontra. Você ouve e permanece em silêncio. Mas mesmo a tua incredulidade tem cura. Porque o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo de Deus viria e nos convenceria do pecado e nos faria crer no seu nome. A oferta de Cristo como Salvador do pecado é feita para você hoje. E você é chamado para abraçá-lo como seu Salvador pessoal. Receba-o nessa manhã. De outra forma, você continuará nas ruínas do primeiro pacto. Não há outra maneira de restaurar homens senão aquele apresentado por Deus. O segundo Adão, Jesus Cristo. E nós lemos muito bem na Escritura que ele fez a promessa. E ele não pode falhar nessa promessa. A âncora foi lançada além do véu. E nós estamos firmes nele. Esse navio aqui, ele vai passar por tempestades e por muitas lutas, a ponto de pensarmos que ele vai naufragar. Mas tenha segurança, porque a âncora foi lançada além do véu. Nós estamos seguros, porque confiamos no segundo Adão, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Arrependa-se hoje do seu pecado e entenda isso. Sem Cristo e fora de Cristo, o que sobra para você é o pecado de Adão, original, e o seu pecado que você comete, porque foi contaminado com a morte. E isso vai te condenar por toda a eternidade. Venha para Cristo, e Ele perdoa os seus pecados, e te forma, e te transforma no novo homem. Amém.